depressão, ansiedade, ela está relacionada com a alimentação, o que eu poderia te dizer é o seguinte: a alimentação natural, ela é muito protetora em relação a essas alterações emocionais, né? Não te diria especificamente a linhaça, mas a alimentação natural. E uma alimentação baseada em produtos industrializados estaria muito associado com os estados de depressão, de ansiedade, tão comum entre as mulheres, né? Sabe que no livro da doutora Glorimar, tem cardápio. Tem um cardápio de 2.500 calorias, tem um cardápio de 1.500 calorias. Cardápio mesmo, completo, com café da manhã, lanche, almoço, Isso. lanche da tarde, tudo. Quer dizer, então tem orientação muito precisa, né? Uhum. Muito parceira. Uma orientação parceira, com lista de compra, não é? Com preocupação de De ajudar mesmo, né? ajudar, De de associar a ajudar. linhaça a uma qualidade de vida maior, né? Uhum. No caso da prevenção do câncer, ela pode ajudar também, não? Olha, a gente não tem assim estudos com resultados conclusivos em relação a isso, né? Tem alguns estudos que sinalizam que sim. E o que eu poderia adiantar para você? Por exemplo, as pessoas que principalmente cânceres que atacam no sistema digestório, né? No intestino, por exemplo, está muito relacionado com o maior tempo que se expõe esse intestino às toxinas, né? Que devem ser eliminadas. Então, aquele indivíduo que não tem o funcionamento intestinal normal, adequado, que é funcionar diariamente, né? Tende a expor o intestino a uma quantidade de toxina muito maior. E isso pode, de alguma forma, estar relacionado na carcinogênese? Talvez, talvez, né? Então, uma alimentação mais natural seria protetora também em termos de proteger contra o câncer? Sem sombra de dúvida. Né? Não falaria especificamente da linhaça, mas do padrão alimentar de uma forma geral. Porque os estudos já mostram que realmente não existe um alimento milagroso, mas o padrão alimentar. Por isso que a gente encontra tanto trabalho sobre a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, que é um padrão alimentar. Não é um único alimento, né? Mas é a base de azeite, peixes de água fria como salmão, né? Mas na realidade é o padrão alimentar que realmente vai determinar a prevenção de doenças crônicas e uma vida mais saudável para o indivíduo. E eu queria saber também do óleo, porque tem um óleo de linhaça que a gente pode comprar pronto, né? Que vende até o vidro é pequenininho assim e tal. A gente pode cozinhar com esse óleo, ele é para usar frio, salada e tal. Ele é para usar frio, é para usar frio. E é uma boa fonte de ácidos graxos, né, poliinsaturados, que são, assim, muito cardioprotetores, né? Eu diria assim, porque tem um aspecto de protetor mesmo, em termos de célula. Ele evita a agregação plaquetária, né? E que é muito bom, e assim evitar trombose, por exemplo. Seria muito bom, né, para quem pode comprar o óleo de linhaça, utilizá-lo, por exemplo, numa salada, né? Não para cocção, mas para uma salada, sim, Tá? tá? Você defende que o azeite, porque hoje em dia tem um azeite que está escrito no rótulo assim, tem 500 tipos de azeite, né? Dos mais caros aos mais baratos, misturado com óleo, que outro dia eu vi uma pesquisa que tinha mais óleo que azeite, que o rótulo não corresponde à realidade. É uma grande loucura. O É consumo, verdade. a grande variedade de coisas a serem consumidas também tem as suas desvantagens, né? Mas tem um azeite que é feito, que está escrito no rótulo, para grelhar e cozinhar. E o azeite que a gente usa na Isso. salada. Uhum. Será que faz diferença esse azeite para grelhar é melhor do que o óleo, por exemplo?
do óleo Muito vegetal? melhor, muito melhor. Que, na realidade, uma coisa que eu oriento para os meus pacientes de uma forma geral, até mesmo as pessoas que não têm muita condição financeira, né? É melhor reduzir a quantidade de fritura que você consome Uhum. e pagar um pouquinho mais caro por um azeite e cozinhar realmente com azeite e não com óleo, né? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, na realidade, o que seria mais saudável realmente é preparar os alimentos com o azeite. E o azeite extra virgem, que é o mais caro, esse sim a gente deve acrescentar no alimento já pronto, já preparado. Mas vale muito mais a pena, ao invés de você comprar 4 garrafas de óleo de soja, você comprar uma de azeite, né? Aquele para grelhar, para que você reduza a quantidade de fritura e, sem sombra de dúvida, é muito mais saudável o azeite do que o óleo, Leila. E não tem, assim, diferença entre, o de canola é mais saudável do que soja. Não, não, não é. Entre usar óleo ou azeite, é melhor optar pelo Azeite. azeite. Se não tem condições de comprar o azeite, pelo menos varie o óleo que você consome. Não use só o óleo de soja, né? Ah, Cada mês é? compra um. Dá uma variada, né? Mas o ideal é realmente substituir pelo azeite. O que você me diz da... Porque tem muitas nutricionistas defendendo o uso da banha de porco, né? Uma volta... Assim como a cozinha da vovó voltou à comida de verdade, a comida de antigamente, das avós da gente, que tinha tudo, né? Que tinha todos os Uhum. vegetais, todas as carnes, É tinha vísceras, verdade. né? A gente comia variado, comia um pouco de É, tudo. é Depois verdade. ficou aquela coisa, vai sofisticando, depois fica todo mundo no peitinho de frango, na batata doce e tal. E agora está se falando muito na banha de porco. O que você É. acha da banha de porco? Eu já participei de uma banca de doutorado em que foi defendida a ideia do consumo da banha de porco. E aí, realmente, as pessoas dizem dessa máxima, mas antigamente, a minha avó, por exemplo, ela faleceu com 106 anos de idade. Consumia banha de Jura? porco? Consumi. Sim, sim, eu espero ter Que herdado essa maravilha, que genética. benção, hein? Que E, e- genética e- boa você tem. poxa, eu espero ter herdado esse aspecto. Mas na época da minha avó, a vida era diferente. A minha avó morava na roça, ela andava quilômetros diariamente, né? Tinha outro estilo de vida, ela fazia muito mais exercício, muito mais, a atividade dela era muito mais pesada do que a minha atualmente. Hoje em dia, eu aperto um botão, eu ligo todos os meus equipamentos na cozinha, né? Tenho muito menos trabalho, muito menos força. Então a gente não pode dizer, por e simplesmente, que a banha de porco é mais saudável, porque antigamente se consumia e tinha mais saúde. Porque antigamente a vida era diferente, o estilo de vida era diferente. E a gente E a deve gente ter não tinha o muito estresse que tem cuidado. hoje, né? Exatamente, hoje em dia a vida é outra, é outra, então a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado, né? A literatura científica muitas vezes acaba nos pregando uma peça. Você lê um artigo, te diz a banha de porco é muito saudável, mas na realidade você tem que ler vários para você chegar a uma conclusão, né? Por isso que eu defendo muito que todo e qualquer profissional ele deve ter assim uma educação continuada, fazer sempre cursos de atualização, participar de congressos, para que a gente realmente esteja sempre atualizado, porque caso contrário, você pode cair em umas pegadinhas de pegar um artigo, ler um artigo, assumir aquilo como uma verdade absoluta, e não é bem assim. A banha de porco, como por exemplo o óleo de coco também, que é uma outra gordura bastante polêmica, azeite de dendê, né? A gente deve ter muito cuidado com essas gorduras, né? Eu sou assim defensora do azeite, reconheço a importância e o valor da dieta do Mediterrâneo em termos de cardioproteção. Então, banho de porco? Não. Não para a nossa vida atual, né? Azeite de dendê? Também não. Óleo de coco? Também não. Óleo de coco também não, é? Também não, né? Todos os especialistas da área
eles realmente... Eu fiz uma pesquisa também com óleo de coco e a gente percebe o que, em termos de cardioproteção, não tem um efeito deletério, não tem um efeito benéfico, mas também não tem o deletério. Em alguns casos, tem um efeito deletério, então a gente deve ter muito cuidado. Eu não recomendo o consumo de óleo de coco. Olha Assim como só. também Dendê, também é um perigo. Mas nessas misturas, por exemplo, de bolo e tal, que a gente não vai usar azeite, né? Porque eu não sei se vai dar certo no bolo colocar azeite. Não. Acho que não. Aí eu uso óleo de coco. Você acha que deve usar o quê? Deve usar manteiga? Eu também uso óleo de coco. É melhor do que margarina, né? Margarina é péssimo. É péssimo, é péssimo. E aí o óleo de coco é melhor, sem dúvida. Então, Entre a margarina e a manteiga, é melhor a manteiga, até pela própria palatabilidade. Agora, por exemplo, no bolo, eu também uso óleo de coco. Eu só não recomendo, como vários profissionais, né, o consumo diário de óleo de coco para uma série de coisas. Não, isso eu não recomendo. O que você recomenda no uso diário? A linhaça, a chia, os vegetais? Uma alimentação balanceada, né? Você ter no teu prato arroz, feijão, uma verdura, um legume, de sobremesa uma fruta, né? A água é a melhor bebida do mundo, não se pode esquecer de beber água nunca. E colocar realmente as sementes na sua vida, né? Os veganos, os vegetarianos, eles já têm essa prática, né? Eles só conseguem ter uma alimentação equilibrada acrescentando realmente as sementes no seu dia a dia. E nós que somos onívoros, né, que comemos carne, eu acho que a gente também deve ter esse hábito. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!